Para você que abriu a sua conta do Nubank, mas veio zero de limite, não recebeu nenhum cartão de crédito, eu vou mostrar para você como que em 2026 você pode ser aprovado no crédito no Nubank. Isso serve para cartão de crédito e para linhas de crédito no geral, empréstimos, entre outras coisas. Vamos revelar aqui como que é o algoritmo do Nubank para 2026 em detalhes e algumas estratégias avançadas para você. Mas antes, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento para a aprovação. Você quer facilidade na aprovação? Lá tem uma lista atualizada para você. Para você ser aprovado no Nubank, é importante que você jogue o jogo correto. E o Nubank, ele é um pouco mais transparente do que outros bancos e contas digitais. Ele tem funções que te ajudam a você ter limite. Uma função, por exemplo, é omissão limite. Então, por exemplo, você que não teve crédito aprovado no seu cartão, ou você recebeu um limite baixo e quer aumentar o seu limite no cartão do Nubank, você pode usar essa função. Pode ser que alguns usuários ainda não tenham essa função missão limite, mas segue a mesma estratégia mesmo que não tenha. Porque você seguindo a estratégia que eu vou passar para você nesse vídeo, mesmo que você não tenha a missão limite liberada, você vai conseguir aumento porque é o mesmo algoritmo que o Nubank utiliza para analisar o seu perfil de crédito. Hoje tudo é algoritmo, literalmente. Você entra numa rede social, tem um algoritmo analisando as postagens e conteúdo que você assiste. Você vai em um site de compras, tem um algoritmo analisando onde você está clicando para te ofertar anúncios. Da mesma forma, no aplicativo do Nubank, existe um robô, um algoritmo que o sistema utiliza para analisar qual é o perfil de utilização do aplicativo. Quais funções você clica, quanto tempo você fica no aplicativo, qual é o seu perfil, e ele cruza essas informações e ele define qual é o seu perfil de cliente, e assim oferta produtos e serviços e também aumenta ou diminui o seu limite. Então esse algoritmo analisa tudo que você faz no aplicativo. Se você acha que não é monitorado, saiba que você é também no aplicativo do roxinho. Então Missão Limite, vai lá, vai ter várias dicas para você, tá tudo nesse vídeo também, com incrementos de algumas estratégias avançadas, porque lógico, o Nubank não vai revelar o jogo para você, então aqui a gente vai trazer em detalhes para você. Quais são os critérios que o algoritmo do Nubank traz para você aumentar o seu limite, ter limite aprovado, ou você conseguir crédito via empréstimo? Primeiramente, seu histórico de pagamentos com o Nubank. Então, dificilmente o Nubank logo de cara vai te liberar limite, a não ser que, de acordo com outras informações de outras instituições que ele também analisa, ele viu que você já é um cliente em potencial, você já tem ótimos serviços liberados em outras instituições, limite alto, entre outras coisas, aí sim ele te aprova logo de cara com bons limites. Se ele não te aprovou com limites bons inicialmente ou nem liberou limite, é porque ele avalia que existe um risco de crédito ou o seu perfil é desconhecido para ele. Então por isso que ele vai analisar o seu histórico dentro do Nubank. E aí que as pessoas erram, por quê? Ela não recebe limite ou recebe um limite baixo, a primeira coisa que vai fazer é deixar a conta parada. E aí você entra no nimbo deles, que é justamente a geladeira. Te jogam dentro da geladeira e aí você realmente não vai ter aumento de limite. Então a dica é, faça o contrário. Mostre que você é um cliente interessado, que você é engajado, então comece a movimentar a sua conta. Faça pagamentos nela. Então o uso do limite também é avaliado. Então se você tem um limite baixo, mesmo que seja de R$50, use esse limite de R$50 e use todo para justamente mostrar para eles que é um limite baixo. Tempo de relacionamento com o Nubank também vai contar, então os anos de conta vão ser somados e isso melhora a sua pontuação interna dentro do Nubank. Existe um rate interno. Rate interno é uma classificação que o Nubank dá para cada cliente. Então quando você abre a conta, você recebe uma pontuação. Essa pontuação ela vai aumentando de acordo com a sua utilização de conta, uso de serviços, entre outras coisas. Isso não é o seu Nubank Score. O NuScore é uma gamificação para você olhar ali e saber sua pontuação. Mas na verdade a pontuação interna ninguém sabe. Só o Nubank internamente tem essa pontuação e é uma informação que eles não compartilham com ninguém. Por isso que você não saberá a sua pontuação. O que você precisa saber é aumentá-la. Não precisa saber o número que está ali, somente como aumentar já é o suficiente. A quantia movimentada na sua conta, ou seja, quanto mais valores você movimenta, melhor para o acumulado que o Nubank analisa para ver qual é a sua renda presumida e assim ele projetar limites, linhas de crédito disponíveis para você. A renda presumida, para quem não sabe, seria esse potencial de movimentação que você gera na conta, assim eles podem saber, a pessoa movimenta em torno de 10 mil na conta, então a gente consegue liberar um limite entre 12 a 14 mil tranquilamente, que o risco de crédito não será alto para a instituição. Existe toda uma avaliação de crédito, porque o Nubank não quer quebrar, ele está liberando aí conta para todo mundo, tem mais de 110 milhões de clientes. Se ele começa a liberar limite alto
ou aumenta o risco de crédito na carteira de cliente deles, ou seja, libera mais limite do que aquela pessoa aguenta, a instituição em algum momento pode quebrar. Então é importante ter esse equilíbrio nas contas e esse algoritmo serve justamente para isso. Infelizmente, o algoritmo do Nubank ele está mais para ajudar o Nubank do que te ajudar. Ele é quase um vilão para você, mas ele acaba sendo bom se você sabe jogar o jogo dele aí, pode te auxiliar. O uso de produtos do Nubank também auxilia. Então, usar as caixinhas do Nubank, lançou um serviço novo na sua conta, vai lá, utiliza. Se você é cliente, por exemplo, do Nubank Mais para receber benefícios ali do Nubank, é interessante. Se você contrata algum produto deles, seguro de vida, entre outras coisas, pode te ajudar. Só que o que eu sugiro para você, só contrate produtos que realmente fazem sentido para você e que você já iria contratar em outra empresa. Não adianta você ficar contratando coisas do Nubank só para ter limite, que isso não é uma mágica. Isso aqui contribui. Então só faça se existe algum sentido para você, porque isso aqui vai gerar gastos no seu dia a dia e pode te prejudicar lá na frente. Então use com consciência. Os produtos eles contribuem, mas não é o fator determinante. Eu, por exemplo, já aumentei limite no Nubank sem usar nenhum produto pago deles, só usando os serviços da própria conta ali gratuitos. Então, por exemplo, entre nas funções, nas caixinhas, entra no Score, dá uma olhadinha ali como funciona, veja produtos do Nubank que ele oferece, se você conseguir fazer investimentos ali dentro do Nubank, faça. Todos esses produtos não são pagos na teoria, mas você consegue já gerar um engajamento com eles. Volume de investimentos com certeza melhora também, porque tem a ver com as garantias que o Nubank vai ter. Lembra do risco de crédito do seu CPF que você tem com o Nubank? Quanto mais investimentos você tem, mais garantias você tem que vai pagar as suas dívidas com o Nubank. Então assim, ele vai gerando mais confiança e aumentando o seu limite. Comportamento financeiro saudável também, ou seja, o pagamento das contas em dia, as movimentações tanto em outras instituições como dentro também do Nubank. Restrições no CPF, se você tiver alguma negativação em outra instituição, pode te interferir dentro do Nubank. Não acho que o Nubank vai liberar crédito para todo mundo. Ele pode até liberar para alguns negativados, mas não são todos os casos. E o que você tem de histórico em outros bancos é levado em consideração. Solicitações de crédito ou aumento de limite frequentes podem te prejudicar, porque isso acende um alerta vermelho dentro do banco. Ele fala, poxa, por que essa pessoa aqui está pedindo tanto aumento? Ele quer fazer alguma coisa? Isso pode sim acender uma luz vermelha de risco de crédito. Pode ser que você esteja desesperado, por isso que eles podem evitar. Pode ver que a maior parte das pessoas que solicitam aumento, às vezes ela pode colocar qualquer motivo, uma viagem, uma reforma na casa, qualquer coisa, não funciona. Aquilo é mais uma pegadinha do que uma ajuda. Saiba de uma coisa, o mais interessado em aumentar o limite é o próprio banco. O banco quer que você gaste com eles, ele quer que você gere taxas e custos para eles ganharem as suas custas, então ele é o mais interessado. Então não precisa ficar clicando em aumentar limite, o banco vai aumentar na hora certa de forma automática para você. E também existe o cruzamento bancário. Então esses aqui são os dados que o algoritmo utiliza. Esse cruzamento bancário é o seu histórico em outras instituições. Ele vai analisar o sistema do Banco Central, birôs de crédito como Serasa, Boa Vista, SPC e COD, e também ele consegue analisar via Open Finance caso você ative. Então aqui esse cruzamento é bem interessante também para você compartilhar informações, mas agora vamos para a parte prática. Vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer na sua conta para você conseguir limite ou aumentar limite no Nubank. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Primeiro passo para você ser aprovado no Nubank: atualizar todos os seus dados cadastrais. Mesmo que você já tenha seus dados atuais, não sejam dados desatualizados, é importante que você mostre uma frequência de atualização. É o algoritmo ir no seu perfil e ver que o seu dado cadastral está atualizado, que foi uma data recente de modificação. Então, mesmo que você não tenha mudado telefone, e-mail ou qualquer tipo de dado pessoal, vai lá na opção, clique em atualizar,
edite e salve, mesmo que não tenha nenhuma alteração, porque vai mudar a última data de modificação. Isso mostra que você está constantemente mantendo as suas informações atualizadas. Isso reduz o seu risco de crédito, porque a instituição vê que você não está fugindo. Geralmente uma pessoa que não quer pagar as suas contas, ela vai manter os dados desatualizados e ela vai desaparecer. Então isso aqui evita esse tipo de risco. Foto de perfil. Você pode ir no aplicativo e coloca uma foto, um avatar no seu perfil. Isso mostra engajamento. Não vai fazer milagre. A gente aqui não está mostrando a regra mágica para aumentar o seu limite. Aqui é uma consistência. Então são várias informações que você vai mostrando, várias evidências que você compartilha com o algoritmo, e aí ele vai entendendo que você é um cliente engajado, que você é um cliente ativo. Então isso aqui mostra engajamento, que a maior parte das pessoas não tem a foto de perfil. Portabilidade de salário, principal evidência. Aqui é uma das principais coisas que você tem que fazer. Hoje existe uma briga entre os bancos pela conta principal. O banco ele quer ser a sua conta principal, porque a conta principal é a que mais movimenta e a que gera mais lucro. Hoje é comum as pessoas terem várias contas bancárias e a maior parte dessas contas não são movimentadas, é aquela conta saldo zero. E toda conta saldo zero, ela é um custo, é uma despesa para o banco. Então se você começa a movimentar a sua conta do Nubank, você mostra para o Nubank que é a sua conta principal, é a conta que você está criando raízes. E a maior evidência disso é o quê? O seu salário. É onde cai o seu salário, que é onde você paga as principais contas que você movimenta. Então você fazendo essa portabilidade, que é totalmente gratuita pelo aplicativo do Nubank, você já consegue ter grandes pontos com o algoritmo e assim as suas chances são maiores, porque ele consegue observar a sua movimentação mensal, quanto que entra na sua conta, ele sabe qual é o seu salário, então a partir daí ele consegue ter um limite mais parecido com a sua renda, ou mais satisfatório para você. Segunda evidência muito forte, se eu fosse falar as principais informações, portabilidade de salário é a segunda ativação da chave Pix CPF. Se você faz a ativação da sua chave Pix CPF no Nubank, você está claramente dizendo para eles que é a sua conta principal. Geralmente quando alguém vai mandar um Pix para você, qual é a principal chave que você compartilha? CPF ou telefone? Mas geralmente é CPF. Então se você mostra que essa chave está no Nubank, o Nubank ele sabe que é a sua conta principal de recebimentos. Então troca, migra aí do outro banco que você não está utilizando e coloca a chave Pix CPF no Nubank. Movimentação de conta como principal também. Pagamento de contas, utilização do Pix, transferência para outras pessoas, recebimento, pagamento de contas pelo gerenciador de boletos do Nubank, que é aquele débito direto autorizado, DDA. Você fazendo por ali é bem interessante. Se você puder pagar a fatura de outros cartões com a sua conta Nubank, também é interessante. Você mostra para o Nubank que é a sua conta principal. Você ativando a sua fatura no débito automático, se você tiver fatura do cartão de crédito, mesmo que seja um limite baixo, coloca no débito automático. Se você só tem um cartão de débito ou cartão pré-pago, recarrega esse cartão pré-pago do Nubank. Ou utilize o cartão na função débito. As compras do dia a dia na função débito ou no Pix vai ajudar o banco a entender que você tem movimentações e é um grande potencial para aumentar o seu limite ou gerar limite no seu cartão de crédito. Aumentar o seu NuScore, mas seja uma gamificação mais para enganar bobo, aquilo ali é mais para você ficar utilizando a conta do Nubank e desistir dos outros bancos. É uma luz no fim do túnel que eles te dão, mas no final não vai aumentar pelo NuScore. Não é no score que vai aumentar o seu limite. Só que o NuScore ele te dá dicas do que você pode fazer. Então às vezes você não sabe claramente o que você tem que fazer para aumentar o limite. Então o NuScore ele pode ser um embasamento, informações práticas do que você tem que fazer na sua conta. Então você indo lá no seu NuScore, veja o que você tem que fazer para melhorar. Porque o NuScore ele avalia mensalmente o seu perfil de crédito. Mas indiretamente você sempre é avaliado pelo algoritmo. Só que ele coloca aquilo para meio que ficar de uma forma didática e prática para você. Então você seguir as informações no score pode sim te ajudar a fazer aquilo que estava faltando ser feito para você ter esse aumento de limite. Usar o missão limite, que assim como no score também vai te dar dicas do que você tem que fazer. Pagar sempre a fatura integral e no vencimento, nunca faça pagamento mínimo, nunca faça parcelamento de fatura, tudo isso te prejudica. Ah, Wesley, vale a pena fazer antecipação de parcela? Sim, a antecipação de parcela ela pode ajudar ao Nubank a entender melhor como que é a sua movimentação, entender que ele pode aumentar o seu limite porque você tem até mais dinheiro, você tem até melhor capacidade de pagamento porque você paga até antes da data de vencimento. Porém, existe um detalhe. Quando há o fechamento da fatura, o sistema ele consegue contabilizar melhor as movimentações que você fez naquele cartão. Quando você faz muitas antecipações, quando há o fechamento da fatura, muitas vezes o sistema ele pode ali não ter uma análise completa de como foi aquela fatura naquele mês.
Então, se você quiser, de alguma forma, ter mais segurança que irá ser registrada toda essa movimentação do cartão, seria interessante você esperar o fechamento da fatura. Que aí você fez o fechamento da fatura, aí ele computa todas aquelas compras. Lógico que você fazendo antecipações também vai aparecer, mas às vezes a leitura do sistema pode ser feita diferente. Por exemplo, em outros bancos, existe até uma certa dificuldade de fazer o fechamento da fatura quando há muitas antecipações. Por isso que muitos bancos nem ofertam essa opção de você ficar antecipando diretamente. A não ser que você fique fazendo pagamentos extras da fatura que aí acumula lá no final. No Nubank é mais fácil fazer esse processo. Mas ainda assim, se você espera o fechamento da fatura, fica melhor essa leitura. Isso mais pensando na parte do algoritmo. Sobre o pagamento da fatura, se você fazer em débito automático, é melhor ainda. O banco ele ama isso porque justamente mostra que vai ser feito o pagamento garantido. Que só coloca débito automático quem vai ter certeza que vai pagar. Então, uma opção muito boa. Usar o cartão com frequência, mas sem exageros, ou seja, sem exageros é no sentido de não compre coisa desnecessária, compre coisas do seu dia a dia. É muito mais importante você fazer compras do dia a dia, por exemplo, açougue, mercado, posto de gasolina, a compra do cafezinho, do que usar o cartão apenas só em compras grandes. Tem pessoas que gostam de um cartão com mais limite, deixa guardado, só usa aquele cartão para comprar uma televisão, uma geladeira, micro-ondas, mas isso é um erro, porque o banco ele quer você no dia a dia. Então você fazendo compras com frequência, você já projeta para o algoritmo o seu perfil de consumo, que a gente já vai mostrar aqui, e também o banco ele já entende que aquele é o seu cartão principal, que é o cartão do dia a dia. E isso também aumenta a sua chance de ter aumento de limite, porque o banco ele vê que é necessário deixar uma gordurinha a mais de limite, porque se você usa no dia a dia e precisa fazer uma compra maior depois, não tem limite liberado. Então isso pode te ajudar lá na frente. Também manter o CPF limpo em outras instituições te auxilia, porque o banco ele cruza dados, ele vê informações dos birôs de crédito em outras instituições, então é importante você manter tudo em dia nos outros lugares. Fazer investimentos, mesmo que pequenos, mas com consistência, ou seja, usar as caixinhas. As caixinhas também têm a função de aumentar o seu limite. Então, se você coloca ali alguns investimentos, mesmo que seja economias do dia a dia, isso vai mostrar uma educação financeira, ou seja, seu grau de risco cai no Nubank, porque pessoas que têm educação financeira para o Nubank são pessoas que são mais controladas nas suas finanças. Também altera o seu perfil de cliente de correntista comum a investidor. O investidor geralmente ele tem mais benefícios e também ele tem um risco de crédito menor, porque ele tem garantias, ou seja, investimentos. Então, se acontecer alguma coisa com a vida financeira daquela pessoa, ela tem dinheiro guardado que pode suprir isso daí. Então, o banco sim, ele libera mais crédito para quem é investidor. Então, mesmo que seja pequenos valores, já é uma grande diferença que você faz no seu perfil e nesse rating score interno, porque muda realmente o seu perfil de cliente correntista para investidor. Ativar o Open Finance também ajuda, só que só vai ajudar se você tiver informações boas para compartilhar. Então, se você não utiliza aquela conta bancária, ela está lá parada há muito tempo, ou não faz pagamentos em dia, tem algum atraso, não faça Open Finance daquela conta. Só faça Open Finance de contas que você tem limites altos, que você tem boas movimentações, você tem um bom histórico de relacionamento, aí vai te ajudar a melhorar no Nubank. E também fazer alguns resets no seu histórico financeiro, no CCS e no SCR. Os CCS são as contas abertas no seu CPF pelo sistema do registrato do Banco Central. Então são as contas e relacionamentos bancários. Por ali você consegue ver todas as contas que estão abertas no momento. Por que eu falo que é importante resetar aqui? Isso aconteceu comigo. Existem bancos que você pede o encerramento da conta e a conta continua aberta no sistema do Banco Central. Então você fica com aquele monte de conta aberta no seu CPF e as contas tudo paradas. Isso te prejudica, porque muitas dessas contas, às vezes, ela tem limite liberado. E esse limite liberado, ele fica acumulado no seu CPF. Então, quando o banco vai consultar o sistema do registrato, ele vai ver que, pelo SCR, que esse é o sistema que vai avaliar o crédito liberado, o CCS é o relatório que mostra as contas abertas no seu CPF. Todas as contas foram abertas e também encerradas. E o SCR é o sistema que mostra o crédito, como que está a situação dele, se está liberado, se está sendo pago em dia, se tem atraso. Então lá mostra tudo isso. Então os bancos, eles constantemente analisam o registrado. Então se você tem muitas contas abertas no seu CPF e parte dessas contas tem crédito liberado, é um sinal vermelho. Porque eu vou dar um exemplo, você tem 10 contas com R$1.000 liberados em cada uma. Então no total no seu CPF já tem 10 mil de crédito.
Para você não fez diferença nenhuma, porque você só está tendo o limite de R$1.000, então você está insatisfeito. Só que para os bancos você já tem 10 mil de crédito no mercado. Então às vezes você não consegue ter um aumento de limite, porque já tem muito crédito sendo liberado. Então se você faz uma limpeza dessas contas, começa a encerrar a conta desnecessária, que tem limite liberado para você que você nem utiliza, você começa a encerrar isso, isso vai reduzindo o seu histórico de crédito também. Então acessar esses dois relatórios vão te ajudar e muito para você otimizar o seu histórico de crédito. Eu vou mostrar para você o passo a passo de como você faz essa limpeza. Mas antes, lembrando, na descrição desse vídeo tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento para você que está procurando ser aprovado. Destaque PicPay aprovando muitas pessoas, cartões Santander, Itaú, PagBank, entre outros. Dá uma acessada. Se você gostou das estratégias desse vídeo e também essa estratégia de limpeza pelo registrado que eu já vou mostrar para você, acessa nosso e-book, já está disponível para download. Essa é uma das várias estratégias que eu ensino lá para você. Então, desde o negativado, quem já tem um bom limite, mas não consegue cartões melhores, ou até quem tem um bom histórico de crédito, paga tudo em dia, mas não tem crédito liberado. Lá serve para todo mundo, então você pode baixar e aprender a zerar o game do crédito e aprender a ter bons cartões de crédito. Então, esse tutorial para você aprender a resetar o seu histórico de crédito é uma estratégia avançada. Então, precisa de um passo a passo que eu mostrei nesse vídeo aqui, ó. Apareceu para você na tela, só clicar em cima dele. Lá eu mostro como fazer esse reset de histórico e assim melhorar e otimizar a sua vida financeira. Já tinha ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.